Será que o Brasil é um país aristocrático? Roda a vinheta, gordo. Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas, já sabe, né? Segue, persegue a gente, como diz o Chibata, em todas as redes, curte, comenta, compartilha, conversa conosco, manda seu texto. Tô bem feliz de receber sempre os comentários e as conversas de vocês e os textos que têm vindo pra gente discutir, manter aí a produção, os estudos de quem está se preparando para os vestibulares, para o Enem, de quem, enfim, quer exercer e exercitar pensamentos sobre cidadania, né? E por falar nisso, eu comecei a nossa conversa perguntando, será que o Brasil é um país aristocrático? Bom, tem a ver, obviamente, pessoal, com a temática que a gente quer desenvolver ou utilizar esse vídeo como ponto de partida para reflexão e também sempre tem aí como gancho uma propostinha de redação, né? Pois é, as coisas vêm a calhar e a gente precisa discutir cidadania e aristocracia no Brasil, né? E aí, quando a gente lança a mão de questões atualizadas ou atualizáveis da discussão, é importante lembrar e é importante salientar que isso não é de agora e que isso não é assim uma coisa de dizer, nossa, de repente tá se pensando aristocracia no momento. Não, pessoal, essas coisas são cíclicas e dependendo dos acontecimentos atualizáveis, relacionáveis e teorias aplicáveis, né? E por que eu tô falando disso? Porque olha só, faz bem pouco tempo, a gente tem aí questão de semanas, relações muito evidentes aí de uma tentativa de carteiraço, né? De você sabe com quem você tá falando? Quando alguém cobrou de pessoas comuns simples ou de alguém que se julga e que é uma autoridade em alguma instância, o uso de máscara por conta da pandemia que a gente está vivendo. E uso de máscara que virou lei, né, gente? Então, assim, houve a cobrança e aí vem o carteiraço. Diz o que é esse carteiraço? É exatamente isso que eu acabei de apontar para vocês. É a ideia de, por conta de uma hierarquia social, elitizada, econômica, enfim, de a gente poder estar acima das leis, né? Olha que interessante. Quando nos convém, nós dizemos o quê? Que a Constituição Federal, no artigo 5º, e a gente sabe de cor, né? Diz assim, olha, a lei é igual para todos, todos têm o direito de ir e vir, todos têm os mesmos direitos, etc, etc, tá? Muito bem. Aí daqui a pouco, quando a lei não nos favorece, a gente faz o quê? E eu tô falando de maneira generalizante, tá? Não tô acusando ninguém. Mas a gente tem exemplos de pessoas que fazem o quê? Que tentam usar sua formação ou sua posição social ou até sua posição dentro de algum órgão, de alguma instituição, de algum trabalho, né? Dizendo que, peraí, você sabe com quem você tá falando? Né? E às vezes a pessoa, ainda bem, no século XXI, às vezes a pessoa diz sim, sei, mas a lei é para todos, né? Bom, e aí a gente tem esse ponto de discussão, claro, né? Eu acho que é uma notícia, são várias notícias nesse sentido que tem graçado aí pelas mídias, pelas redes também, e eu trouxe aqui, pessoal, para fundamentar a nossa discussão, para conversar um pouquinho conosco, o Roberto da Mata, que é um antropólogo assim revisitável e de uma releitura que é atualizada sempre, tá, pessoal? Ele tem várias publicações e eu gosto muito, em especial, deste livro em que ele analisa o trânsito no Brasil, gente. O nome do livro é Fé em Deus e Pé na Tábua, ou Como e Por que o Trânsito Enlouquece no Brasil. Tá? E daí tem aqui, né, já mostrando quem é o Roberto da Mata, talvez você já tenha visto imagenzinha dele por aí. Ele escreve, ainda publica, né, ensaios, artigos, enfim, de temáticas diversas de cidadania e sociedade, de antropologia e sociologia, principalmente, em diversos órgãos de imprensa nacionais. E ele tem uma formação e um jeito de analisar as coisas, gente, de alguém que tem a sabedoria de associar o clássico e a atualização da discussão. Aquilo que a gente fala muitas vezes aqui, tá? E esse livro vale a pena porque ele foi temática, inclusive, da proposta que eu quero conversar com vocês hoje, tá? É uma proposta curtinha, mas por que não? Poderia virar, sim, uma temática Enem também, pensando nas relações no trânsito, nas relações de cidadania,
de empatia, de respeito e como é que as pessoas acabam dando carteiraço no trânsito no Brasil, porque é isso que ele discute aqui. Ele diz, numa sociedade aristocrática como a nossa, diz, nossa, século XXI, Brasil é um país aristocrático, então minha resposta à pergunta inicial, com base no Roberto da Mata e outros antropólogos e sociólogos, gente, sim, o Brasil é um país aristocrático. E o que é dizer isso no século XXI? Quer dizer que há pessoas que ainda se acham melhores que outras ou acham que tem proeminência, por exemplo, no trânsito. Pensa na situação do trânsito. Acham que tem proeminência sobre outras, no tipo do você sabe quem eu sou, você sabe com quem você está falando, né? Como se as leis não tivessem de ser obedecidas por todos, né? Então, olha só, e isso é ruim. Diz, é ruim ou é bom, prof, ter um país aristocrático? É péssimo, né, pessoal? Porque aí fica aquela questão de dizer assim, ó, a lei vale para o mais fraco, mas não para o mais forte, né? E isso é ruim, porque aí a gente descredibiliza o processo de legislação sobre alguma coisa. E aí, pessoal, pensando nessa temática que poderia sim se transformar num texto Enem, né? Considerando aí as relações de trânsito e cidadania no Brasil, como fazer para que a cidadania chegue às relações de trânsito, a gente tem aqui um processo que era um pouquinho diferente. O pedido era para observar a síntese que havia sido publicada sobre esse livro numa revista, tá? E a síntese mostra justamente essa coisa do espaço público e o espaço privado, que o da Mata discute e muito bem também, e que é importante a gente ter como noção sociológica, né, dos nossos dias. E aí diz assim, tomando como ponto de partida essa síntese, o pedido era para que os candidatos, os estudantes, enviassem uma carta ao secretário de Educação Estadual solicitando a ele a inserção de educação para o trânsito nas escolas. Bom, pessoal, acho que tem tudo a ver com questões relacionadas à cidadania, com questões relacionadas à aristocracia que a gente vê volta e meia se transformar em notícia no Brasil justamente por causa dos carteiraços, dos você sabe com quem está falando, né? Como se a lei não tivesse que atingir a todos. E também por conta de esta semana a gente ter uma situação que é muito evidente, viu? Que vale a pena discutir e se inteirar. Vamos falar mais vezes disso em outras proposições, em outras leituras do palavrão, língua e texto aqui, mas olha só, houve votação do Fundeb permanente para financiamento, né, o Fundo de Financiamento da Educação Básica no Brasil, e ele foi aprovado. Então, a ideia é, diz, bom, o que isso implica em razão de uma educação básica melhor no Brasil? Vale a pena a gente se inteirar, a gente ler, entender quais são os desdobramentos a curto, médio e longo prazo e também, pessoal, entender como é que isso pode virar força argumentativa, teor de cidadania pra gente. Bom, você sabe com quem você está falando? Nesse caso aqui, Roberto da Mata explica pra gente como é que isso funciona, como é que essas analogias do público e do privado passam a fazer parte do contexto do trânsito no Brasil. Né? Nesse caso é do Brasil, poderia ser recorte de outras sociedades, mas como a gente está recortando a nossa e falando de cidadania na nossa sociedade, a gente faz esse âmbito, essa circunscrição do Brasil. Então, já sabe, né? Manda sua dúvida, seu pedido, sua resposta, seu texto, conversa com a gente, curte, comenta, compartilha, persegue a gente, ativa o sininho de notificação e eu te espero de casa para casa, com carinho, atenção e pesquisa, tudo para que a gente possa continuar estudando na próxima semana. Tchau, gente. Até lá.